Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O episódio de hoje é um testemunho vocacional muito importante. Então já quero te convidar a ficar com a gente, se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos conhecer a história do Padre Regis Socek Bandil, ele que faz parte do nosso centro de pastoral e que também é pároco na Imaculada Conceição, em Campo Magro, na Grande Curitiba. Então fica com a gente, o episódio de hoje tá muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, Padre Regis, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Voz da Igreja podcast. A gente já falou sobre Caminhando 37, Caminhando 38, mas hoje a gente vai falar do Padre Regis. Então, agradeço pelo tempo que o senhor dispôs para estar aqui com a gente. Então, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Eu que agradeço uma vez mais o convite, é uma alegria poder falar da minha vocação, mas sobretudo mostrar que a vocação é um chamado divino, humano, que se concretiza no concreto do dia a dia. E quem sabe alguns jovens escutando o meu testemunho também possa dar o seu sim ao sacerdócio, a essa vocação tão linda que tanto necessitamos. Sem dúvida. E eu acho que é importante, antes da gente contextualizar, muita gente hoje já conhece o padre como pároco lá na Imaculada, com as atividades aqui também no Centro de Pastoral da Arquidiocese, mas a gente sempre, quando traz padres aqui, a gente sempre tem a curiosidade, eu acho que o público de casa também, de como era a vida antes do sacerdócio, antes desse direcionamento, desse discernimento vocacional. Então a gente quer saber como era a vida do Regis. Nascido em Curitiba. Sim. Então, eu nasci em Curitiba no dia 15 de julho de 76 e sempre morei na região da Água Verde. Uhum. E sou paroquiano da Paróquia do Santíssimo Sacramento. Olha só, se você é do Santíssimo Sacramento, participa nos comentários aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo. E lá, na paróquia e no bairro, eu vivi a minha adolescência, minha infância como uma criança e um adolescente normal, né? Dentro do contexto. Uhum. Fiz a catequese de primeira Eucaristia, a catequese de Crisma na comunidade e continuei após a catequese de Crisma no grupo de adolescentes e depois entrei no grupo de jovens. Então eu fiz um caminho de continuidade na igreja. Eu não me afastei da igreja. Nunca, na verdade, me afastei da igreja, desde que entrei nela. Sim. E aí, nesse caminho, sobretudo na adolescência, a figura do sacerdote me provocava. Eu olhava o padre no altar e sentia algo diferente no meu coração. Porém, eu não tive a coragem de dizer sim quando adolescente. Uhum. E eu brinco que me faltou uma pastoral vocacional naquela época, ou sim, talvez algum padre que se aproximasse de mim e dissesse, você tem traços vocacionais. A primeira pessoa que percebeu um traço vocacional foi a minha mãe. Uma ocasião ela falou assim, olha, se você for padre, que você seja um padre diferente. E ela soltou aquilo e ficou. E plantou a semente, né? Plantou a semente. Sim. E aí eu continuei a minha caminhada, eu comecei a trabalhar com meu tio, numa casa lotérica. Né? Meu tio tinha uma casa lotérica da Caixa Econômica, essas que hoje nós temos, né? Sim, sim. E ali atendendo ali no balcão. Atendendo no balcão, recebendo conta, sim, fazendo jogos que são próprios de uma lotérica e atendendo o povo. E eu sempre fui, a minha família sempre teve comércio, uhum, então é uma vocação que nós temos nesse sentido. E aí comecei a trabalhar ali e continuava no grupo de jovens e trabalhando na lotérica. E essa chama da vocação apagou-se. Eu por um tempo assim também comecei a namorar, né? E essa chama se apagou, acredito que dos caminhos de Deus, né? Sim. E aí, em 98, eu e o Antônio, que é um amigo que eu tenho de longa data e também foi coordenador do grupo de jovens lá da minha paróquia, nós fizemos um retiro da Renovação Carismática Católica com o padre Roberto de Grandes, lá na colônia franciscana, lá nos Capuchinhos, em Campo Largo. Quando foi esse retiro? 98, fevereiro de 98. Janeiro de 98, aliás. Eu estava de férias e nós fomos fazer esse retiro.
porque nós queríamos trazer uma espiritualidade diferente para o grupo de jovens. E aí entramos, fizemos o retiro, o grupo de jovens aderiu à espiritualidade da Renovação Carismática Católica, e eu continuei fazendo a minha faculdade, trabalhando e namorando, simultaneamente. E o desejo do sacerdócio acabou voltando, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa, até que num determinado momento eu achei necessário ser sincero com a minha ex-namorada, então namorada, e dizer a ela, estou pensando em ser padre. Ela era também da igreja? Ela era da igreja, ela não era bem do meu grupo de jovens, mas ela participava em outra paróquia, e ela foi super católica, posso assim dizer, ela compreendeu, né, a minha angústia ou a minha dúvida vocacional. Sim. E depois ela seguiu o caminho dela, hoje ela é casada, tem 2 filhos, e eu segui o meu caminho. Daí comecei os encontros vocacionais na arquidiocese. E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20 anos. O senhor considera que foi uma vocação tardia? Adulta. Porque ali com 19 e 20 anos, aliás, com 21 para 22 anos, começou esse chamado. Daí eu fiz quase que 3 anos de acompanhamento vocacional e entrei no seminário com 25 anos. É uma vocação adulta. Tem padres que já são ordenados com essa idade. Exatamente. Mas nesse processo vocacional eu fui atendido pelo padre João Batista Chemin. E ele, na ocasião, falou, olha, como você está fazendo a faculdade de serviço social, conclua essa faculdade. O senhor antes, então, de entrar no seminário já tinha essa formação em curso? Né? Eu estava no 4º ano de teologia, no 4º ano de serviço social, e ele falou, conclua, porque ela vai ser útil à igreja. E ele foi muito sábio. De fato é. E eu até hoje eu uso muito do que eu aprendi na faculdade de serviço social. O que levou o senhor a fazer serviço social? Na hora, assim, aquela decisão que todo jovem tem, né? De qual caminho eu vou seguir, qual vestibular eu vou fazer. Enfim, muita gente agora, até final de ano, se depara muito com isso. O que levou o senhor a fazer, então, serviço social? Uma ótima pergunta. Eu não tenho muita aptidão para a área de exatas. Sim. Então, eu já eliminei de cara, né? Todos os cursos da área exata eu não iria fazer, descartei. E aí, eu sempre fui uma pessoa ligada a pessoas. Sim. Era coordenador do grupo de jovens, era pregador, era da paróquia, estava nas comissões da paróquia, eu fui catequista numa ocasião. E aí, na hora que eu estava escolhendo os meus cursos, eu fiz aqueles testes de aptidão profissional. Testes vocacionais. Isso. E aí, já comecei a me inclinar para a área de humanas. E eu tenho uma veia, a veia familiar toda voltada para a área da educação. Puxa vida. Bisavô, vó, mãe, madrinha, tia. Então, eu estava me inclinando para a área da educação. Mas não tive a coragem de fazer esses cursos. E aí eu escutei a voz da minha mãe novamente. Daí a minha mãe falou, por que você não faz serviço social? Você gosta de trabalhar com pessoa e você tem o perfil. E aí, o que eu fiz? Na Universidade Federal, quando eu fui prestar o vestibular, eu fiz vestibular para administração. Porque os cursos da área de humanas que eu pensei em fazer história, era à tarde. E eu já trabalhava. Eu falei, eu não queria deixar de trabalhar para estudar. Isso estava na lotérica ainda? Estava na lotérica, ainda. Estava na lotérica. Daí, qual foi a minha opção? Fazer administração à noite, na Federal. E a outra opção foi fazer serviço social na PUC. À noite também. Sim. E aí, não passei na Federal e passei em serviço social na PUC. E aí foram 4 anos, levou até o fim. 4 anos e meio. Fiz o curso inteiro. E daí bem no finalzinho que apareceu então essa chama. Do 3º para o 4º ano, a chama se acendeu e eu fui concluindo a faculdade. Certo. Me formei em julho de 2001 e em fevereiro de 2002 eu entrei no seminário Bom Pastor. Certo.
E aí começou a caminhada. Então, e o serviço social já desde lá tendo a sua importância até Tem a hoje, sua né? importância. Tem a sua Eu atividade nunca hoje. exerci profissionalmente Uhum. o serviço social. Embora, vou abrir um parênteses aqui. Este ano, com os trabalhos como dentro da ação evangelizadora, eu estou ajudando o diácono. Eu digo ajudando porque eu não conheço muito, não conhecia muito do Fundo Diocesano de Solidariedade. Então, junto com o diácono Antônio e com a equipe, eu hoje estou sendo assistente social, né, colaborando com a minha visão de assistente social nesse trabalho do Fundo Diocesano. Então, depois de quase 20 anos, eu estou atuando na área, claro que de uma maneira indireta. Sim. Né? Não, mas de qualquer forma, mesmo algum tempo depois, esses caminhos acabaram se cruzando. Havia um propósito já desde aquela época. E depois de ordenado padre, eu fui trabalhar na formação. Então, como assistente social, como padre, toda essa bagagem que eu tive na faculdade me ajudou muito como ser humano, como padre. Ah, sem dúvida, né? A formação humana também acaba sendo importante. A gente Sendo fala fundamental, muito né? do espiritual, mas é muito importante quando a gente fala, e não só de vocações religiosas, mas também nós, enquanto leigos, essa formação humana sempre tem que caminhar constantemente com a gente para poder... É verdade. Porque o nome já está aí, né? A formação humana nos torna, claro, seres humanos melhores. E aí, então, começou a caminhada vocacional do senhor. Depois do serviço social, aí entrou no seminário e aí foi caminhando. E desde o início, então, o senhor já teve essa inclinação a se tornar um padre diocesano? Sim, nunca pensei, nem procurei nenhuma congregação religiosa. Sim. Porque a minha paróquia sempre foi diocesana. Então, havia essa identificação. Já havia essa identificação e eu também não queria ficar distante da minha família. Sim. Eu não me vejo um missionário em outras terras. Admiro muito quem tem essa vocação, mas eu sempre imaginei trabalhar numa paróquia. Sempre me via pároco, porque era a imagem que eu tinha do sacerdote. Sim, sim. E assim me preparei como seminarista e para me tornar um padre diocesano. E hoje, com muita alegria, estamos a serviço da Igreja de Curitiba. E ordenado quando? Fui ordenado no dia 15 de fevereiro de 2009. Certo. E de lá para cá, sempre realizando trabalhos aqui na Arquidiocese. Exatamente. Então, eu trabalhei desde o início do meu sacerdócio durante 11 anos na formação sacerdotal. Ou com trabalhos ou pastorais afins. Então, eu fui assessor eclesiástico do movimento das capelinhas durante 11 anos. Fui assistente eclesiástico do Movimento Serra Cidade Sorriso, que trabalha com as vocações, e fui coordenador do Serviço de Animação Vocacional e da Pastoral Vocacional Diocesana durante 10 anos. Esse caminho de formação, então, acabou também se tornando realidade na vida do senhor, né? Sim, eu acredito que eles me deixaram um seminário para eu continuar sendo formado. Sim. E foi uma alegria, porque no seminário eu pude ter a oportunidade de continuar estudando. Eu fiz 2 pós-graduações dentro do seminário. Olha, e quais as temáticas? Eu fiz aconselhamento pastoral e também fiz acompanhamento psicopedagógico no processo formativo. Então, claro, isso tudo... Voltado para a formação, né? Claro, claro. E em 2018 e 2019, 17, 18 e 19, eu fiz o mestrado na Pontifícia Universidade Católica, em Teologia e Sociedade, e o tema do meu mestrado foi a formação de padres humanizados. Então, sempre caminhando junto, né? Esse caráter de formação, mas também de formação humana, né? Em conjunto. Trabalhar no seminário é muito gratificante e desafiador. Por mais que muitas vezes a gente não veja os números tão abundantes como nós gostaríamos, mas ter seminaristas ao nosso lado é desafiador, porque o jovem nos desafia. E como formador, quais são os principais desafios que o senhor encara, assim, que o senhor considera mais notáveis nesse processo de formação de novos padres, por exemplo? Então, eu acredito que, primeiro, é que boa parte dos nossos jovens vem de famílias não tão estruturadas. Então, o primeiro trabalho que nós temos é estruturá-los no sentido humano e espiritual.
depois também purificá-los no que diz respeito à formação doutrinal, eclesial, porque eles vêm com uma visão de igreja daquilo que eles bebem, né? Seja da paróquia ou do movimento que vem. E o terceiro aspecto, propriamente dito, formá-los, né? Formar um padre na vida espiritual, na vida humana, na vida eclesial, que é fundamental. Um padre que tem a cara de Cristo, bom pastor. Então, esses foram os desafios que eu vivi e que me fizeram muito bem. Sim. Como padre, como ser humano. E eu sou grato a cada seminarista que passou pela minha vida. Os que hoje são padres, os que hoje continuam sendo meus amigos, né? E toda a equipe dos seminários. Eu passei pelo Seminário Bom Pastor, como vice-reitor, do próprio Padre Chimim, trabalhamos juntos depois. Quem diria? Sim, sim. Né? Aquele que te puxou para a vocação. Exatamente, trabalhamos juntos durante 6 anos, e ali por 5 anos e meio eu fui reitor do Seminário São José. Com uma equipe de leigos e leigas, né, atuando no seminário, também no Colégio Arquidiocesano de Curitiba. Sim, inclusive nós recebemos aqui o Rodrigo Marchiori, diretor do colégio, já esteve conosco aqui para divulgar esse trabalho tão bonito que é feito pelo colégio, que hoje atua com ensinos fundamental 1 e 2, ensino fundamental 2 e ensino médio também, em breve. Exatamente. O Colégio Arquidiocesano que está com matrículas abertas para 2025. Então, se você não acompanhou esse episódio, te convido para acompanhar, porque a gente falou não só de matricular os filhos, mas acima de tudo sobre a educação, que é muito importante também nesse cenário que a gente vive hoje. E hoje, falando da realidade atual do senhor, do Padre Regis, o senhor está como pároco na Imaculada Conceição. Isso. Em Campo Magro já, né? Exatamente. Há quanto tempo lá? Estou há 4 anos e 3 meses. Olha como são os caminhos de Deus. Sim. No dia 19 de março de 2020, já no cenário pandêmico, eu tive que pedir para os seminaristas voltarem para casa, dentro daquilo que nós vivemos. Sim. E tinha recém terminado o mestrado em teologia na PUC, como falei há pouco, e passado ali 2 meses, no mês de maio, o Dom Peruso me chama. Para minha surpresa, né, porque eu estava lá sozinho no seminário, eu estava sem os seminaristas, não sozinho. Naquela ocasião, estava eu, Dom Pedro, e o Monsenhor Francisco e as irmãs da Sagrada Família. Sim. Nós vivemos uma quaresma com 6 pessoas. Sim. Eu celebrei aquele prédio imenso. Aquele prédio imenso. Eu celebrei uma Semana Santa com 6. Nunca imaginaria viver isso, né, no meu sacerdócio. Sim. E aí, em maio, o Dom Peruso me chama para conversar. Né? Daí eu olho a mensagem da secretária dele e falo, olha, o Dom Peruso quer falar com você. Vou lá no arcebispado e ele, olha, há quantos anos você está na formação? Eu falei, 11 anos e meio. Quase. Ele falou, nossa, quanto tempo, está na hora de você sair. Você gostaria de assumir uma paróquia? Eu falei, sim, gostaria. Foi a primeira paróquia do senhor? Primeira paróquia. Sim. E aí fiquei no limbo, né? Porque ele falou, então aguarde que eu vou te falar qual paróquia é. Então tá, daí voltei pro seminário, já transferido, mas não sabia para onde. Sim. E a vida seguiu lá, né? Isso, exatamente. Dentro do seminário. Já nesse momento, eu continuava tendo contato com os seminaristas online. Nós rezávamos a oração da tarde, o terço, algumas vezes, e eu fazia adoração ao Santíssimo. Online. Quem diria? Mas que coisa, né? E ali era uma forma de alimentar a comunidade do seminário, né? São adolescentes, eles precisavam ser alimentados no sentido espiritual e humano. E aí nós fomos tocando o barco. Chegou um momento que Dom Peruso não me chamou, eu falei, não sei mais se eu vou ser transferido. Mas num dado momento, eu volto para o meu quarto, isso era pela manhã. Nesse tempo de pandemia, a gente rezou missa todos os dias de manhã. Sim. E tomava, era missa, café, e daí cada um ia fazer o seu caminho ali, né? Então, daí fui lá e Dom Peruso me perguntou, para que paróquia você acha que você vai? Deus, não vou falar a paróquia que eu achava que eu ia, né? Mas chutei uma, por questão ética, não vou falar qual é. Ele falou, não é essa não.
você vai para a Imaculada Conceição. De Campo Magro, lá é uma paróquia estruturada. Naquela época o Padre Martins estava lá, e a paróquia estava estruturada pelo trabalho já realizado pelo Padre Martins, e tinha uma igreja em construção, que ainda está em construção. E aí, o Dom Peruso, você vai para lá. Você aceita? Eu falei, aceito. E aí, no dia 16 de julho de 2020, dia de Nossa Senhora do Carmo, eu assumi a paróquia com uma posse com 10 a 15 pessoas, né? Muito restrita. Muito restrita, transmitida para toda... Transmitida no Facebook, aquela loucura que nós vivemos. Sim. E foi a minha primeira experiência, assim, diferente, né? Porque eu tinha um anseio de um dia estar numa paróquia, mas daí eu assumi a paróquia sem povo. Não tinha atendimentos. Um outro atendimento no cemitério paroquial que nós temos. Sim. Mas tudo muito restrito, né? Assim, não tinha uma vida paroquial, que depois veio acontecer com o tempo, né? E lá estou há 4 anos e 3 meses. E agora claro, com esse contexto que nós passamos já superado, mas eu imagino que para o senhor também foi um desafio enorme, né? Porque o senhor é de reitor de seminário, sempre rodeado por muita gente, de seminaristas, vivenciando também experiências lá no colégio. Então o senhor estava sempre muito próximo das pessoas. Sim. E precisou ficar, claro, não é bem essa palavra, mas praticamente recluso a vida na casa paroquial e sem povo. A igreja sem povo, né? Sem vida, né? Sem vida, exatamente. E olha que engraçado, eu, nesses 11 anos, 11 e meio de sacerdócio, de seminário, eu sempre jantei e almocei com pessoas ao meu lado. De repente, do dia, modo de dizer, do dia para a noite, eu não tinha mais... Eu estava sozinho numa casa paroquial enorme. Puxa vida. E claro que o sentimento que eu vivia na pandemia, outros padres também viveram, e aliás, toda a igreja viveu, né, desse isolamento que foi tão dolorido. E hoje, já a realidade é outra, né? Sim, dinâmica. Sim. Nós somos 14 capelas e a matriz. Todas elas têm festas, tem a tradicional festa de igreja, que movimenta a capela e o município. E é só o senhor de padre? Só eu de pároco. Não tem vigário? Não tenho vigários. Eu volta e meia solicito ajuda de algum outro colega, imagino. Ou diáconos, claro. Quando eu tenho algum outro compromisso, mas graças a Deus eu tenho saúde e muita vontade para trabalhar. Disposição para trabalhar. E me diga uma coisa agora, o senhor falou, o senhor é o único padre para 14 comunidades. Isso. E como que é a realidade de Campo Magro, para quem não conhece, porque a Arquidiocese de Curitiba tem Curitiba e mais aí alguns municípios, né, da região metropolitana. Então, falando da realidade de Campo Magro, da comunidade, como é vivenciar essa experiência por lá? Então, a paróquia Imaculada Conceição foi a primeira paróquia do município. Ela foi desmembrada da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Almirante Tamandaré, em 81, e ela tem quase que 70% das capelas na zona rural. E os outros 30% na cidade, que são capelas próximas à matriz ou à sede, né, como eles chamam. Sim. E eu percorro as capelas celebrando a missa uma vez por mês, né, em cada comunidade, embora também haja missas na matriz ou nas capelas da cidade. Então, graças ao bom Deus, o povo é bem servido nesse sentido de atendimento. E é um povo muito devoto da Imaculada Conceição, um povo de fé, que muito me ajuda em todos os aspectos. Sim. O senhor falou 70% em área rural. Rural. A distância geográfica é muito grande entre... Eu tenho a capela mais longa que nós temos é a 36 quilômetros da sede. É um raio considerável. Capela da Freguesia. Freguesia, um dos bairros de lá, né? Enfim. Então, hoje essa é a realidade que o senhor está vivendo. A Imaculada Conceição já desde 2020. O senhor comentou aí da construção de uma nova igreja. Isso. Como é que está acontecendo? Ele começou com o padre Martins e agora está durante esses 4 anos. Esses anos do senhor por lá. Como é que está se desenrolando a construção da igreja? Alguma expectativa já para o povo lá poder... Então, quando eu cheguei lá, havia um grande medo, né, natural, de que a obra parasse.
Sim. Porque o Padre Martins foi muito empreendedor junto com a comunidade e corajoso no sentido de construir uma nova igreja matriz. Foi ele quem iniciou. E foi ele que iniciou. Projetos, fundação, os primeiros 3 anos ali, 3 a 4 anos foi com ele, né? Desde o início dos projetos até ali o momento que eu assumi. E hoje nós já celebramos lá dentro da igreja. Nós estamos com uma igreja que agora o foco é a parte interna dela. Estamos construindo os banheiros da nova igreja matriz. Vamos fazer a parte elétrica da igreja. E estamos dando passos. A cada ano, um passo conforme aquilo que a comunidade pode oferecer e com a colaboração de todos. E o mais importante, nunca paramos de construir. Desde 2016 até agora. Não teve um dia que... Não teve um dia que tenha parado. E claro que é uma obra que ainda, eu acredito, por completa, deva ser algo entre 3 a 4 anos. Porque ela é grande. Ela é um projeto arrojado, que tem muitos detalhes. E para realizá-los, a gente precisa de recursos financeiros, tempo. Mas, sobretudo, aquilo que o povo tem. O povo tem muita fé e generosidade. O senhor comentou, a paróquia, ela é a igreja matriz de Campo Magro. Ela é a igreja então matriz. Ela tem sua importância, claro. Merece um prédio, né? É uma construção. E se vocês colocarem lá no Google, né, imagens, vocês vão ver. Nós temos a igreja atual, a matriz, e a igreja nova, que é branca, né? Assim foi idealizada, e ela lembra Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Então, é um dos prédios, um dos maiores prédios de Campo Magro atualmente. Para dizer que é o maior, talvez. Então, uma igreja que vai comportar mais de 600 pessoas sentadas. Qual é a capacidade da atual? Da atual é quase 200 pessoas bem apertado. Vai triplicar, mais que triplicar. Sim. Ela já tem... Ela está se tornando também um ponto turístico. Então, nos domingos, quando nós temos missa lá às 8h30, é visível que tem muita gente de fora que vem. Porque hoje todos podem sentar, todos estão acomodados. Antigamente, nós tínhamos 2 missas no domingo e muita gente ficava de pé. Ou, se chegasse um pouquinho atrasado, ficava fora da igreja. Imagine. Hoje não. Hoje todo mundo fica bem acomodado. E vamos em frente. Eu tenho certeza que vamos concluí-la com a graça de Deus, com a ajuda de todos e com as bênçãos da Imaculada. Isso é bom, né? Porque temos um povo que justifica a construção desse novo prédio e que vai ser muito bem acolhido lá, tenho certeza. Que bom. Padre, obrigado. Obrigado por compartilhar sua história conosco, seu testemunho de vocação. Um pouco também da realidade que o senhor enfrenta hoje, né? Trabalhando lá com o povo da Imaculada, em Campo Magro. Desejo, enfim, que as obras sigam a pleno vapor, que a gente possa, o mais breve possível, ter esse novo prédio concluído para acolher o povo, que acho que esse é o papel do pastor, né? E tendo um espaço ainda melhor para isso, sem sombra de dúvida, acho que o trabalho pastoral por lá tenha render ótimos frutos. Eu que agradeço poder partilhar um pouco da minha história. Eu faço convite. Dia 8 de dezembro, é um domingo, é o dia da Imaculada, nós vamos ter a grande festa em honra à nossa padroeira, né? Temos uma procissão gigantesca que sai da Prefeitura de Campo Magro até a nossa paróquia. A missa festiva da festa, almoço, show de prêmios. Então, você que está nos acompanhando é nosso convidado. E nada melhor do que festa de igreja, né? Festa de igreja, de interior. O senhor, como padre, é suspeito para falar, mas dá para dizer que é bom demais. Eu nunca fui em tanta festa de igreja na minha vida. Estou muito feliz com isso. Então, venham ver o que é festa de igreja. Do interior, e será uma alegria recebê-los. Maravilha, fica o convite então para você que nos acompanhou até agora. Eu também já quero fazer o meu convite aqui, para convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e vamos se inscrever, tá, gente? A gente está com uma meta de atingir 3.000 inscritos até o final do ano. Dezembro já está batendo a porta, então a nossa meta é atingir esse número de pessoas, porque quanto mais pessoas consumindo o que a gente faz aqui, mais pessoas a gente tende a evangelizar, até porque esse é o nosso papel aqui, um papel evangelizador do nosso podcast. Então, obrigado a você que esteve conosco até agora. Nos vemos na semana que vem em mais um episódio aqui do Voz da Igreja. Tchau, tchau.